Bom dia, sejam todos bem-vindos. Então, estamos iniciando mais um dia de transmissões. Transmissão essa que está acontecendo ao vivo, hoje, domingo, 25 de outubro. Bom, estou vendo aqui, já temos vários amigos dando bom dia. A Lúcia, a Márcia, Osório, Geraldo, a Pati, Paulo, Marisa, Gentil, bom dia para todos vocês. Bom dia. Estou conferindo o som está tudo certo. Então, vamos aos avisos. Bem, lembrando a vocês que as atividades presenciais do Centro Espírita Divino Mestre, elas estão suspensas desde março. E elas permanecem suspensas por tempo indeterminado, sendo que essa é uma decisão do Conselho Diretor do Centro Espírita Divino Mestre. Bem, assim que nós tivermos uma decisão diferente dessa, em que nós do Conselho Diretor chegarmos à decisão de que alguma atividade pode voltar ao presencial, vocês serão avisados. Então, novamente, quem estiver olhando, vendo a transmissão, veja o comunicado aqui, que já tem cerca de um mês que esse comunicado foi postado. As nossas atividades presenciais, elas permanecem suspensas e por tempo indeterminado. Nós não temos uma previsão de retorno às atividades. Tudo bem? Lembrando também que desde março, o atendimento fraterno, ele continua sendo feito e ele está sendo feito por telefone. Podem ficar tranquilos que a sua privacidade, ela permanece a mesma, como se você estivesse lá na nossa casa. Para que você possa ser atendido por um atendente fraterno, envie apenas nome e telefone para o e-mail contato@cedivinomestre.org. Assim que for possível, um atendente fraterno irá entrar em contato e vocês poderão conversar com calma, com tranquilidade, para que ele te dê uma orientação. Esse e-mail também pode ser utilizado para você poder tirar alguma dúvida, dar sugestão, ou até fazer uma reclamação. Também lembrando da campanha Acolha uma Família, que já atendeu mais de 120 famílias, já diversas cestas foram doadas para essa família, mais de 1.000 cestas foram doadas. Então, nós agradecemos a todos que colaboraram até agora e continuamos pedindo para que vocês que têm condições, que continuem colaborando, fazendo a sua doação. Então, quem puder doar, basta levar até a obra social Célio Lemos, que dentro da obra social Célio Lemos fica o projeto Bem Me Quer. E sempre às segundas, às quartas e às sextas-feiras, das 9 ao meio-dia, tem as voluntárias lá para que possa receber a sua doação. Agora, se você não puder levar, ou se você tiver alguma dúvida, precisar de algum esclarecimento, você pode entrar em contato com a Iris, que é a coordenadora do Bem Me Quer, pelo WhatsApp dela, que é o 981630807. Também, lembrando e convidando para quem ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, basta que você aponte a câmera do seu celular para essa imagem que está aí na tela, que você já vai ser direcionado para o grupo de WhatsApp e assim poderá receber todas as nossas notificações de palestras, avisos, de tudo que está acontecendo no Divino Mestre.
Então, os avisos iniciais são esses. E, para que nós possamos iniciar, o tema de hoje é: as mulheres têm alma? A busca por uma sociedade igualitária. E que as nossas palestrantes é a Lívia Ribeiro e a Fernanda Cassiano, que já estão aqui aguardando, e que nesse instante, então, eu convido elas. Sejam bem-vindas, Lívia e Fernanda. Bom dia, Carol. Bom dia, Lívia. Bom dia. Bom, sejam bem-vindas. Então, para que vocês possam iniciar explicando para nós que história que é essa, né? De as mulheres têm alma. Vamos fazer a prece. Quem que vai fazer a prece? Eu. Vamos lá. Queridos amigos, espiritualidade que nos acompanha nesse trabalho tão digno de continuar refletindo sobre temas tão importantes em momentos tão desafiadores. Que possamos saber utilizar esse espaço de reflexões, de conversas, de informações, para que sejamos mais conscientes da nossa atuação no mundo, como seres que estamos em constante evolução. Discutir as ideias, trazer aqui os conceitos, dados, informações, é uma parte importante desse processo, sem jamais esquecer de que tudo isso nós precisamos e podemos fazer com mais amor, com mais cuidado, com mais respeito, independente de classe social, de gênero, de qualquer coisa que seja. Sejamos irmãos e busquemos a ideia de uma sociedade mais justa, realmente para todos. Que a doutrina possa nos consolar nos momentos mais desafiadores, como tem feito, e que aqui tenhamos um espaço aberto a uma discussão produtiva, informativa e que nos faça refletir nos próximos dias para que a gente continue caminhando. Que assim seja. Assim seja. Bem, então, fico com vocês até o final, até daqui a pouco. Lembrando para todos vocês que se vocês quiserem fazer perguntas, fazer comentários, estejam à vontade, que no decorrer da transmissão, a Lívia ou a Fernanda, elas vão respondendo, vão comentando a respeito das suas colocações, dos seus questionamentos. Bom? Então, até já. Uma boa palestra. Sim. Obrigada. Obrigada, Carol. Vamos lá, pessoal. É um tema que a gente colocou realmente para vocês refletirem, porque da onde veio esse tema? As mulheres têm alma. As mulheres têm alma? É um ponto de interrogação, então é uma pergunta. E hoje em dia você questionar se as mulheres têm alma parece algo um tanto ridículo. Mas esse é o tema de um artigo do Allan Kardec da Revista Espírita, a Revista Espírita de janeiro de 1866. E como muitas pessoas não têm tanto costume de revista espírita, até porque são muitos, são muitos textos, né? Uma coletânea enorme de textos da revista espírita, e ler todos é para quem é um grande estudioso mesmo. Mas Kardec fez esse texto com exatamente esse questionamento. E ele fazia os textos da revista espírita de acordo com as situações que a sociedade vivenciava na época, né? Era algo das questões sociais. E naquele momento tinha saído uma notícia no jornal falando que uma mulher tinha tinha conseguido o diploma de bacharel e era a quarta mulher no mundo que tinha conseguido se formar. E aí ele trouxe esse questionamento porque esse foi um questionamento que havia sido feito em um concílio da igreja há um tempo atrás. Então houve sim um concílio para questionar se as mulheres tinham alma. Né? A igreja teve que
colocar essa afirmação, porque eles queriam canonizar santas, né? E para canonizar uma santa, uma mulher, ela teria que ter alma, né? Então a gente passou por um processo muito longo, né? De subjugação da mulher, de objetivação da mulher, e Kardec até traz nesse texto, deixo para vocês lerem realmente. Se você colocar no Google Revista Espírita, As Mulheres Têm Alma, você acha o texto na íntegra. Não é um texto longo, é um texto curtinho, que traz muitas informações interessantes. E aí ele fala dessa questão da igualdade entre homens e mulheres, e eu queria trazer o final do texto dele, né? Ele decorre no texto sobre essa questão que os órgãos sexuais só existem no organismo, né? Que os espíritos não têm sexo, que até uma questão que ele trouxe no livro dos espíritos, né? A questão 200 do livro dos espíritos, né? Eles perguntam, tem sexo espíritos? Não como entendeis, né? E aí ele fala de toda essa dificuldade que a mulher foi sofrendo com o tempo. Ele até coloca aqui, entre aspas, no texto, que um autor da época, que ele não quis citar o nome, falou que a mulher era um instrumento de prazeres do homem, né? E que até hoje elas sofrem com isso, apesar de legalmente elas trazerem mais essa igualdade. E aí, no final do texto, ele fala assim: com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, como era antes. Não é mais uma concessão da força à fraqueza, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer essas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, assim como abre a da igualdade e da fraternidade. E é legal que ele fala no texto que essa igualdade e essa liberdade da mulher não pode ser algo concedido pelo homem. Por exemplo, o homem dizer, tudo bem, né? Então, já que estamos num tempo moderno, mulheres, vocês são iguais a nós. Não é algo que deve vir do homem, porque o que o homem dá, ele pode tirar em algum momento. Ele fala da questão do progresso, né? O Espiritismo, ele tem essa característica também de uma doutrina progressista, que consegue olhar para a sociedade, olhar para a ciência e estar sempre se atualizando com o que está acontecendo, né? E ele fala, ele se liga nas leis morais, que é uma lei natural, né? Então é uma lei da natureza você chegar a esse ponto de igualdade entre os gêneros, né? Aí eu vou passar para a Fê, que ela trouxe uma questão do Livro dos Espíritos, acho que é 832, né, Fê? É um pouquinho antes, eu acho que vou começar aqui com a 817, que é a pergunta 817 do Livro dos Espíritos, né? E que Kardec, como normalmente, ele é bastante objetivo e pergunta: diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ou seja, quando existe uma pergunta como uma resposta a uma outra pergunta, é um convite para ampliar a maneira e a forma de pensarmos, né? De olhar de forma mais ampla e buscar outras coisas que até então, por exemplo, eu não estou vendo. Então, é óbvio, né? Lá na 200, está perguntando sobre o sexo, que está... nós sabemos que é o corpo orgânico que determina ali a constituição sexual, e que o espírito até então ele está, né, obviamente dentro de um planejamento reencarnatório já se tem uma forma ali de expressar esse gênero, porém até aquele momento não. Então sim, em termos de capacidade, inclusive ele coloca aqui, ambos têm a inteligência do bem e do mal. E isso eu acho que está aí o porquê também da gente eles terem respondido com uma pergunta, né? Então tem sim
potenciais forças para o bem e para o mal. Eu acho que isso já pode nos dar um pilar aí para uma ótica bastante desafiadora, né? Então, assim, é uma igualdade em muitos sentidos, inclusive para o bem e para o mal, né? A gente vai discutir um pouquinho sobre os movimentos, essa coisa mais atual daqui um pouco, mas eu acho que pode nos dar esse norte aí para a gente pensar. E aí, uma outra coisa que eu acho que está muito relacionado com esses movimentos e a nossa sociedade pós-moderna, de onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países, do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco avançados, do ponto de vista moral, a força faz o direito. Então, assim, na mesma época ali que o Kardec escreve outros tantos artigos, entre eles esse que dá base aqui para essa discussão, né? Estava também a medicina, a psiquiatria e o próprio Freud, que vai ouvir as mulheres, né? Porque, inclusive, uma dessas fraquezas, né, que eram consideradas, eu acho que até hoje temos muitos resquícios dessa forma de entendimento. Então, assim, a mulher é louca, a mulher descontrolada, e aí o que eu faço? Da menstruação, né? Exato. Em 1895, é um pouco mais atual, o Freud define assim, ó, o nome histeria tem origem nos primórdios da medicina e resulta do preconceito, ele foi bem claro, superado somente nos dias atuais, que é lá em 1895, que vincula as neuroses às doenças do aparelho sexual feminino. É um dado super importante porque justamente isso que a Lívia falou, o ciclo menstrual, ele é ainda hoje, né, um problema para muitas sociedades. Então, assim, ainda naquela época, e ele fala aqui que é um preconceito superado. Não acho que tenha ainda sido superado, né? Mas sim estamos... É um tabu, nós estamos muito melhores, obviamente. Mas, assim, a histeria, então, ela tem essa conotação, né, de que a mulher tem um órgão que é capaz de adoecer. E é claro, ele vai desenvolver toda a sua teoria ouvindo as mulheres, né, tratando terapeuticamente, mas eu acho que está muito ali naquele período histórico mesmo, onde as ideias estavam propícias a esse rompimento de ideias. E nós estamos no caminho, porque se a gente colocar na ponta do lápis, fizer uma conta básica, cento e poucos anos é muito pouco tempo, na linha do tempo, né, da evolução humana, nós estamos ainda sendo gestados em termos de conceitos e de vida em sociedade para muitas coisas. Mas nós estamos aqui conversando e isso já é muito bom. E esse é o objetivo, né, Fê? Por que existe um movimento feminista, por exemplo, ou qualquer outro movimento, né, movimento antirracismo, movimento LGBT? É porque essa visibilidade, né, essa discussão traz essa reflexão, né, essa reflexão para esses termos e essas condutas que muitas pessoas não têm. E eu acho importante a gente lembrar de uma questão que nós espíritas entendemos, que é a questão da reencarnação, né? Estamos hoje mulheres, mas e algumas pessoas estão hoje homens, mas poderia ter sido diferente, né? Em outras vidas eu poderia ter sido um homem e poderia eu ter trazido essa questão de machismo para a sociedade em algum momento, e hoje estou como mulher colhendo os frutos do que eu causei. Então, a gente não pode nunca julgar um homem ou julgar uma mulher, né? E a gente estava até conversando sobre algumas mulheres que trazem muito forte essa questão feminista, né? E até extrapolam um pouco nisso, e a gente ter esse respeito para com elas,
porque às vezes elas sofreram tanto em outras vidas, né? E a gente traz as marcas de tudo que a gente vivenciou, né, nas outras encarnações. E às vezes a subjugação que elas tiveram foi tão grande, e agora estão tendo um momento de falar, de trazer isso à tona, e acabam trazendo de uma forma muito forte. Então, a gente ter esse respeito para esse momento que elas estão tendo, né? Mas também saber, e o principal é entender a diferença, né, entre machismo, feminismo ou femismo. Acredito que na sociedade atual as pessoas, principalmente mais jovens, já têm esse entendimento, mas na prática às vezes não conseguem olhar com esses olhar de empatia, né? O feminismo, ele é trazer a igualdade entre homem e mulher, né? Enquanto que o machismo coloca a mulher em posição de subjugação, coloca o homem como superior à mulher, né? A mulher é um objeto, a mulher é posse do homem, é minha mulher, né? Ela faz o que eu mando. Então, em muitas sociedades, em muitas classes sociais, ainda existe esse conceito, né? Essa sociedade em que a mulher ela é uma posse, né? Assim como Sim. crianças são posse dos pais para algumas pessoas, para algumas classes sociais, né? E isso a gente está mudando com o tempo. E aí, quando a gente fala de feminismo, seria a mulher ser superior ao homem. E o feminismo, ele não é isso, né? O feminismo é a gente trazer para esse ponto de igualdade de direitos, e de ações e de respeito e dessa questão da caridade mesmo um para com o outro, né? Desse entendimento, esse entendimento de que o espírito não tem sexo, né? Que estamos em função para determinada prova, né? Determinada função social naquele momento. Então, a gente buscar isso. Exato. E tem no início da sua fala tem alguma coisa importante, porque você falou o início, né, desses movimentos, e sim, que existem muitas vezes aos nossos olhos extrapolações em todos os sentidos, porque às vezes a causa é uma causa que muitos concordam, porém a forma como eu quero transmitir o conhecimento, ou a forma como eu faço para me comunicar, para comunicar aquela causa, muitas vezes extrapola, né? E você disse, e para nós, a gente precisa ter esse movimento de cuidado, acolhimento, respeito para com esse movimento que está ainda meio desproporcional em alguns momentos. E essas mulheres, ou qualquer outro gênero que componha também esse movimento, que eles estão de alguma forma integrados, essas pessoas passaram sim por muito sofrimento pregressos, né, em vidas passadas, mas a grande maioria, nessa própria reencarnação, são sobreviventes de um sistema e de relações tóxicas, e que sim, em alguns momentos, isso transborda, né? E que bom que transborda em algum momento, e que bom que ela foi, e que bom que ela saiu, e que bom que ela decidiu fazer diferente. Só que quando vai para esse movimento de fazer diferente, é que aí encontra essa resistência e essa resistência é tão bem estruturadinha, esse é um termo muito atual nosso, desses últimos meses, a gente tem discutido bastante isso, que é justamente isso, ninguém fala, ele é o meu homem, né? Você vai apresentar o seu marido, você fala, ele é o meu marido, e alguns falam, né, essa minha esposa, mas dá uma conotação meio antiga, fica meio, né, demodê, como dizem, né, fora de moda, essa é minha esposa, não, essa é minha mulher, então percebe, você não fala, esse é meu homem, mas ele, muitas vezes, fala, essa é a minha mulher. Então, justamente essa subjugação, porque por ser, como está aqui na 820, na pergunta 820 do Livro dos Espíritos, a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sobre a dependência do homem? A resposta, Deus deu a uns a força para proteger o fraco e não para se servir dele. Então, assim,
qual que é a dinâmica? Nós ali, depois nas próximas perguntas, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso também, né? Como que a gente pensa, então, a mulher é mais fraca e ela está suscetível a essa dominação. Agora, você soma a isso a fraqueza física, né? Ao fato de não ter voz, porque nesse período em que Kardec escreve esse artigo, por exemplo, e como eu coloquei aqui, existia ainda a cultura da histeria, a mulher não serve para nada, né? Se ela, de repente, teve uma gravidez e não conseguiu levar adiante essa gravidez, sofreu um aborto ou qualquer coisa, olha o sofrimento psicoemocional que está envolvido nisso tudo que hoje nós conhecemos e que muitos têm acesso a falar sobre isso e tudo mais, mas era caracterizada como histérica, não serve mais para nada, só dá trabalho, né? Tem crises, chora o tempo todo. Então, o que eu acho é que nós estamos nesse momento, sabe quando a água começa a entrar em ebulição? Né? Então, nós estamos nesse momento e que bom que a tecnologia nos permite saber mais coisas mais rapidamente, porque aí a gente tem a oportunidade de pelo menos ter informação. Aí depois a gente tem que digerir, né? Até isso virar uma prática ali no dia a dia, vai muito tempo, mas esse é o nosso processo, né? A Elisete colocou a pergunta, né? Vocês concordam que essa forma exagerada de defesa pode gerar um efeito muito negativo nas pessoas? Vamos refletir, então, um pouquinho sobre uma questão histórica, né? Como que as mulheres, como que nós, mulheres, né, as mulheres do passado, conseguiram os direitos que nós temos hoje? Né? Como que as mulheres conseguiram ser ouvidas na sociedade? Né? Lá no final do século XIX, né, as sufragistas, as lutas que elas fizeram, né, a questão de queimar sutiã, ou as mulheres que foram queimadas lá na fábrica, né? A primeira fase do movimento feminista foi elas conseguirem o direito a voto, foi um direito político, né? Elas lutaram por um direito político, mas até então, vamos pensar que as mulheres elas sempre sofreram violência, sempre foram subjugadas, então elas aceitavam essa violência até esse momento, né? Elas buscaram esse direito político. Num segundo momento, numa segunda fase do movimento, né, elas buscaram as questões mais sociais, né, fizeram uma busca por questões sociais e para serem ouvidas, né, de que elas têm direitos também, né, elas têm direitos de decidir sobre a vida delas, que elas não são um objeto, que é errado você ser estuprada. A mulher precisa dizer que é errado ser estuprada, né? Que mulher que já não sofreu algum abuso, né? Mesmo na infância, às vezes alguma palavra, algum comentário masculino, porque o abuso ele não é só físico, né? Às vezes é um abuso psicológico. Então nós mulheres sofremos muito abuso, né? Na grande maioria, eu acho difícil uma mulher que nunca sofreu nada, né? Nunca sofreu nenhum tipo de subjugação. Então, essa fala que a gente coloca entre aspas mesmo, a Elisete colocou muito bem, exagerada, ela é necessária, né? E se gera um efeito negativo nas pessoas, é porque as pessoas não estão preparadas para ter essa discussão, né? Para validar essa mulher, para validar esse discurso, para colocar a mulher nessa posição de igualdade, para ter essa empatia com aquela mulher que sofre, né? Se a gente for colocar agora, né, uma terceira fase do movimento feminista, o que as mulheres estão buscando hoje? O direito à vida, né? E olha só, e no século XIX elas não buscavam esse direito à vida, mas não quer dizer que elas não sofriam essa violência, que elas não eram mortas, é que isso era colocado debaixo dos panos, né? Não era relevante para a sociedade isso. E hoje porque a gente viu aqui nos dados, né, no site da Câmara,
uma pesquisa referente ao ano de 2018 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada hora, no Brasil, 536 mulheres são agredidas. E em mais de 76% desses casos, o agressor é alguém conhecido. É um marido, é um namorado, é um vizinho. Então, que a gente conclui disso? Que é alguém que acha que tem domínio sobre aquela mulher, né? E aí a Elisete continua, temos que avançar por meio da educação na família e na escola? Claro, porque essa violência está dentro da família, né? E a escola pode trazer essa educação, né? Então, se a gente trabalhar essas questões na família, a gente vai começar a ter uma mudança. E assim, pegando esse movimento, né, que você classificou aí como o segundo do feminismo, do voto e tudo mais, um pouco antes, e eu imagino que desde sempre, tá? Não sou uma historiadora, gosto bastante de assistir, de ler algumas coisas, mas não tenho aqui uma fonte referenciada para mostrar um período ou alguma estatística. No entanto, nós conhecemos através da história que as mulheres, antes de se organizarem e de romperem, e eu fico imaginando assim esse momento que foi dessas mulheres tomarem as ruas muitas vezes ou se reunirem em assembleias, só que muito, muito antes disso, justamente pela natureza de concepção, pela questão dessa sua sensibilidade, essas mulheres, e também homens, eu acredito que também homens estavam nesses movimentos, quantas coisas, quantas vidas foram salvas, quantas crianças foram resgatadas em períodos de guerras, por exemplo, por mães, por mulheres. Então, esse movimento, ele existe desde muito tempo. O que aconteceu justamente foi esse rompimento, essa ida às ruas, essa tomada, digamos, desse direito de ter direito, sabe assim? Então, é esse movimento. Eu tenho direito de ter direito e estou pensando dessa forma e tem pessoas que pensam comigo dessa forma. E essa educação, obviamente, porque essa mulher que tem as mesmas capacidades, como está aqui muito bem dito, né, em relação à inteligência, existe essa igualdade no espírito que está encarnado, essa educação vai trazer justamente essas mulheres atuantes. Então, como a Lívia trouxe, não precisa, o que o movimento almeja, não é um feminismo, eu sou melhor porque eu posso gestar um filho, ou que eu tenho sensibilidade, que eu sou mais inteligente, aí vem aquela questão de calcular nível de inteligência. Não é essa a ideia. Né? Esse feminismo, muitas vezes, ele está, de novo, tentando polarizar, assim como o machismo foi muito bem estruturado, o feminismo, por sua vez, ele pretende fazer o mesmo, então não é uma boa ideia, a gente já sabe que não é uma boa ideia. Né? Constituir uma coisa muito diferente, melhor, não. Eu acho que o que está sendo proposto é justamente esse movimento da igualdade. E nesse processo, como a gente falava um pouquinho antes, eu e a Lívia aqui trocando uma ideia, os homens também se beneficiam disso. Como assim? Né? Eu fiquei imaginando que nessa época, ou até bem mais recente, muitos homens que têm essa, que como a gente falou, né, essa energia de feminino e masculino pulsa em nós o tempo todo. Então, muitas vezes esse homem que tinha esse desejo de em casa ficar mais próximo dos filhos, existia, óbvio que existia, eu não tenho dúvida de que existia, ou de preparar alguma coisa, ou de que tinha uma vontade de, sei lá, né? Hoje a gente tem os chefes mais maravilhosos que a gente pode imaginar, então você acha que isso é de agora, né? Desde 2000, desde a internet? Obviamente que não, eles têm também essa habilidade. Então, só que não faziam, né? Não se aproximavam dos filhos, porque aí a gente vai entrar talvez numa outra parte da nossa conversa, que é a força que tem o social, né? Tanto em relação à mulher,
muito negativamente, mas também o homem. Então, muitas vezes, esse homem que poderia ser esse passo inicial para fazer um pouco diferente, para pensar diferente, acolher a mulher de uma certa forma diferente, ele é também subjugado pelo preconceito social, ele tem que dar conta, como a Lívia falou, ele não pode chorar, ele tem que ser o fortão, ele tem que prover a família. Até os homens sofrem com o machismo, né? Até os homens sofrem com machismo, exatamente. Então, eu acho que nós estamos colhendo alguns bons frutos e estamos no caminho. Isso. Acho que a partir do momento que o homem percebe isso e luta contra essa sociedade, né? Porque é difícil, a gente sabe que é difícil, né? Sim. Tanto para a mulher se colocar, né? E principalmente para um homem se colocar dessa forma, né? De eu sou sensível. E aí a sociedade vem e fala coisas absurdas, né, para esse homem. Mas a gente tem que entender também que a gente tem que chegar num ponto de igualdade em que no nosso processo de evolução, né, a gente passou por experiências femininas, passou por experiências masculinas, né? O homem ele pode trazer essa sensibilidade que é do feminino, a mulher pode trazer essa força que vem do masculino, né? Na pergunta lá, acredito que 822, né, do Livro dos Espíritos, 822A, né? O Kardec pergunta assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? E aí os espíritos respondem, dos direitos sim, das funções não. Então, assim, não é trazer uma igualdade de que a gente faz tudo exatamente igual. Porque para a sociedade evoluir, e Deus é muito bom em ter pensado isso, né, em trazer dessa forma, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Seria como dizer que é uma sociedade feita só por um tipo de gênero, só por homens. Imagina uma sociedade só de homens, só de pessoas que pensam dessa forma. Teria um equilíbrio? Né? Numa Não. outra pergunta que acho que a Fê leu, né, que ou a gente estava lendo antes, né? O homem é o cérebro, a mulher é o coração, né? Que as pessoas falam. Então, esse contraponto do masculino e do feminino é importante para a sociedade. E a gente não fala nem numa questão biológica, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro. Não é uma questão biológica, a mulher que nasceu mulher e o homem que nasceu homem. Como você se sente como um espírito, então incluindo as pessoas que são trans, né? Mesmo que tenha nascido homem, se sente mulher, ela traz essa questão feminina, né? Então a gente ter esse equilíbrio, mas não da forma como algumas pessoas colocam, de que, então, né, já que existe uma diferença de funções, o homem trabalha fora e a mulher cuida do lar, né? Não é isso que a gente está falando, é uma diferença, às vezes, na forma de lidar, né, de se colocar no mundo, né? Estava lembrando agora, Fê, não sei se você já assistiu aquele filme Sorriso de Mona Lisa, com a Julia Roberts. Isso que eu ia falar, ele é um pouquinho antigo. Ele é antigo. Já, mas eu não lembro, porque eu tenho uma capacidade pouca aqui da HD. Ela é uma professora de artes, né? Não lembro o ano, mas era, acho que década de 50. Agora que eu as já meninas lembrei. faziam escola, elas estudavam para ser esposas. Né? Então elas aprendiam o que era preciso para ser esposa. E aí tem uma estudante até que chega com o anticoncepcional, né? E elas ficam assim, né? Absurdo, como assim? Né? E era essa época que a mulher lutava pela liberdade sexual dela, né? Eu posso escolher me prevenir, eu posso escolher, né, com quem eu quero ter sexo. E aí é legal que uma delas até decide ir para a faculdade e não casar. Isso é um absurdo, né? Como assim você vai estudar e não vai ter um marido e não vai casar, né? E para a sociedade aquilo era um absurdo na época, né? Porque a mulher tinha que cuidar do lar. E aí tem gente que fala hoje, que eu já vi esse discurso, que
as crianças, os adolescentes de hoje estão nas drogas, estão perdidos porque a mulher não está mais dentro do lar. Mas por que isso é uma responsabilidade da mulher? Né? É uma responsabilidade da família. Até rolou recentemente que eu achei que era um casal com uma menininha, e a mãe perguntava, quem que cozinha melhor? Ah, é o papai. Quem faz isso melhor? Ah, é a mamãe. E cuidar da casa é responsabilidade de quem? Ela responde, é da família. Então, assim, é da família. A educação é da família, né? Sim. Então, homens, mulheres, mães e pais, a gente tem que entender isso, né? E não colocar responsabilidade para um ou para outro. Quer ler o Legal. comentário do Glauco, nosso amigo? É muito bom comentário. A igualdade, a princípio, deve ser pensada em não haver mortes apenas por ser mulher, justamente. Que a mulher não seja mais vista como posse, como um não ser. E aí, falando também nessa questão do feminismo, né? Eu queria trazer um olhar para um pedacinho dessa situação, né? Tirar uma outra amostra aí desse contexto tão vasto que é esse assunto. Mas assim, no efeito rebote, e talvez você conheça, Liv, nós conhecemos, e eu conheci muito de perto, porque eu acho assim que a minha mãe foi uma machista por conta dessa cultura tão engessada. Porque a mulher, se você percebe, ela absorve durante tanto tempo, né? E a psique estrutural fica tão condicionada que você é machista e nem percebe. Então, o efeito psicológico que hoje também nós estamos vendo, que é justamente essa extrema oposição. Então, mulheres, sim, muito bem-sucedidas, às vezes já muito independentes, e que tocam tudo sozinha, né? Elas estão, entre aspas, reassumindo um lugar de superpoder, de força potencial, como aquele lugar que durante tanto tempo tem sido ocupado pelos homens. Então, eu não preciso de ninguém, eu dou conta, eu vou além. Então, essas super mulheres também, eu não estou aqui criticando e eu respeito as decisões e as escolhas, obviamente, de todo mundo. Mas psiquicamente, psicologicamente, tem havido um número muito grande, né, de mulheres que sim se sentem muito sobrecarregadas. E por uma escolha assim, então tá, então eu não vou depender. E enquanto que a troca, que é essa coisa bacana, né? Eu contar com o outro, eu poder um dia ficar mais tarde no trabalho e chegar em casa e o meu companheiro, a minha companheira, ter feito, organizado as crianças, preparado alguma coisa, enfim, essa Nossa, maravilhoso, né? flexibilidade, Sim. esse jogo, essa fusão de ideias, pensar, olha, essa semana eu vou viajar, vou ficar fora porque eu tenho uma missão importante ou porque eu decidi fazer um curso importante. Quantas vezes as mulheres, né, eu própria, né, você vai estudar para quê? Você vai querer pagar de estudante de faculdade, né? Então, assim, sim, eu vou estudar porque é interessante, porque a gente vai ter uma vida melhor, eu vou ter novas ideias, a gente vai poder dar uma educação melhor aos filhos. Então, assim, só que para romper tudo isso, exige um esforço e uma energia que muitas vezes a gente não tem, ou a gente não sabe, ou a gente não quer, E é independente uma do luta motivo. muito recente, né, Fê? A Cecília colocou, a mulher foi ter direito ao CPF em 1962. 72 é A minha muito mãe pouco nasceu, tempo. não vou falar a idade da minha mãe, mas mais ou menos nessa época, né? Então, assim, é muito Sim, recente. Eu já vi documento de pessoa que é viva, autorização do marido para a mulher viajar, né? Nos sim, anos 80 existia a graduação titulada Economia Doméstica, praticamente só tinha alunas, e homem não pode também fazer economia doméstica, né, na escola. Então, assim, é tudo muito recente, e
isso, e o fato de ser muito recente, essa subjugação justifica essa luta das mulheres, né? Esse Sim, movimento, e se a gente se coloca contra o feminismo, você está, eu não sei se existe essa palavra, mas você está ressubjugando, né? Uma mulher que claro. já sofre, que já é subjugada, você está dizendo que ela não tem o direito de lutar contra aquela subjugação, né? Sim. Então, não são todas que conseguem estar nessa luta, né? Que estar em algum movimento e fazer algo, mas a gente tem que validar o movimento das mulheres que estão lutando por todas nós, e o homem também validar esse movimento que acontece para que a gente tenha uma mudança nessa sociedade, principalmente nós espíritas, né? Que a gente tem que buscar trabalhar dentro das leis morais. Se a gente fala em leis morais, se a gente tem um conhecimento das leis morais, a gente tem que validar tudo isso, né, Fê? Se a gente for falar a lei de justiça, amor e caridade, a gente está falando de justiça. Se a gente for falar a lei de igualdade, a igualdade de quem? Né? Se a gente for falar da lei de sociedade, da gente viver em sociedade, da lei natural. Então, está em todas essas leis, né? A gente ter esse respeito, ter essa caridade para com todos, né? Sim, e como isso tudo é social, é do nosso mundo encarnado, tudo isso que tem acontecido, né, socialmente e que até hoje foi predominantemente é, controlado, né, por um viés machista, a gente tem sempre que, não tem que sempre, mas eu acho que é um convite para a gente sempre olhar de uma forma crítica e fazer a pergunta: essa forma interessa a quem? A partir dessa pergunta, nós vamos ter a oportunidade de olhar e descobrir o que esse movimento machista tão grande representa e representou desde sempre, né? Interessa a quem? Interessa a um sistema, interessa a alguns poucos grupos de pessoas, a quem isso interessa, né? Então a gente esbarra em questões políticas, porque a política é uma forma de expressão, né, de organização social, então essa é uma palavra muito difícil de ser tratada, mas ela precisa ser considerada. Interessa a quem o machismo? Né? Quando a gente percebeu, por exemplo, que a mulher, muitas vezes, que não é, digamos, a favor dos movimentos feministas, ela, na sua polarização, ela está muitas vezes exercendo um feminismo, né, se adoecendo ou vai adoecer no longo prazo, porque não existe um equilíbrio, né? Eu sou capaz, eu sou mulher, eu sou mais inteligente, eu sou bem desenvolvida, isso e aquilo. E se coloca nesse lugar de total oposição a aquilo que o homem poderia representar. Quantos casamentos, e hoje eu vejo isso que até então não via muitas vezes de observar, quantas vezes que a gente vê claramente que essa força feminina de sensibilidade parte do homem. E tá tudo Sim. bem. É o homem que tem mais jeito, às vezes, com as crianças, que tem, né, uma paciência maior, que também exigia-se, né, e exige que a mulher tenha que ser contida, paciente, amorosa nos seus filhos, né, desumanamente. E não, a mulher fica cansada, estressada, e muitas vezes ela não tem tanto jeito com algumas coisas como os homens. E é isso que é legal. Só que se você não colocar uma etiquetinha em todo mundo, socialmente falando, fica difícil de controlar. E esse controle, ele beneficia quem? Quem ganha com esse controle? Eu acho que essa é uma pergunta que fica para a gente poder refletir. Colocaram aqui, né, a Maria Regina, acho que o machismo interessa a certos grupos políticos, principalmente, que é a Sim, busca desse controle, né? Mas a gente tem que buscar fazer um combinado de que alguém tinha até colocado um comentário, a Carol colocou na tela,
de que parou de trabalhar para estar com os filhos, né? Eu parei de trabalhar para estar com os meus filhos, né? Eu tenho 2. E foi uma escolha em conjunto minha com meu marido, né? Por quê? Porque aonde eu estava trabalhando eu já não queria estar lá, né? Não era um ambiente que estava me fazendo bem, eu não estava ganhando tanto que eu queria, né? E o trabalho dele já estava evoluindo de uma outra forma, né? Então, para quem valia mais a pena estar ali com os filhos, né? Para mim, valia a pena e era uma escolha que eu fiz. Então, se a gente for falar em sororidade, né? É uma palavra muito bonita que às vezes a gente não coloca em prática. Né? Eu até falo para o meu marido que eu invejo uma coisa nos homens, que eles têm uma união assim entre eles, que às vezes Sim. as mulheres não têm, né? E eu acho que isso vem também dessa cultura machista, né? De julgar a mulher e a própria mulher que tem isso dentro dela, a gente se julga e a gente aponta o dedo uma para outra e a gente se machuca também, né? Então essa violência contra a mulher não vem só do homem, vem de nós mulheres, de outras mulheres. Né? Então, a Sim. partir do momento que a gente tem essa sororidade, que é essa irmandade, esse respeito entre uma e outra, essa aceitação de que eu posso escolher estar em casa com os meus filhos e está tudo bem, é a minha decisão como mulher, eu posso escolher não ter filhos e está tudo bem, eu não preciso ter filhos, isso não me faz menos mulher, né? Então, essa aceitação de que é a minha escolha, né? Sim. E eu vou ser mulher mesmo assim. E eu queria trazer aqui, a gente já está quase finalizando, né, Fê? Vamos fazer Sim. algumas considerações finais. Tá. Eu queria falar de uma mulher e de outra que fugiu o nome dela aqui para mim, mas eu vou lembrar. Mas a Joana de Ângeles, a gente estava dando uma pesquisada, em uma das encarnações dela, ela foi Juana Inês de la Cruz. E como Juana Inês de la Cruz, ela era uma feminista. Ela escrevia poemas, ela era escritora e ela trouxe muitos poemas e abordava muitas questões voltadas para esse feminino, né? Que na época devia ser muito abafado, né? E ela tinha essa coragem de trazer isso. E aí ela, já como Joana de Ângeles com o Divaldo, né, eles escreveram um livro que se chama Encontro com a Paz e a Saúde. E nesse livro tem alguns capítulos. Aí tem o capítulo sobre feminismo, tem o capítulo sobre machismo, tem o capítulo sobre homossexualidade, né? Eles falam diversos assuntos. E aí tem um trechinho do capítulo sobre feminismo que ela fala assim: a ideia feliz, iniciada por verdadeiras heroínas, que foram imoladas umas, outras execradas e perseguidas, encontrou vultos de alta magnitude, que reuniram a inteligência ao sentimento, demonstrando que a fragilidade orgânica de forma alguma tem a ver com a ausência de valores administrativos, de conhecimentos gerais, de especificidade tecnológica. Missionárias que lutaram contra a intolerância destacaram-se em diversos períodos históricos, afirmando que a biologia não é fatalidade na definição da capacidade mental e cultural, quebrando as primeiras cadeias da intolerância. Então, ela está dizendo, né, que a mulher, ela, por ser mulher, ela não tem menos capacidade que o homem em nenhum aspecto, né? Nenhum aspecto. E aí ela fala dessa palavra intolerância, né? Quebrar essas cadeias da intolerância, e eu acho que complementando ela, a gente agir com mais empatia e mais respeito, né? Voltando um pouquinho no início lá da nossa conversa, onde a gente começou a abordar os movimentos feministas, do feminismo, eles, de alguma forma, nos trazem uma mensagem. Pode parecer que não, né? Pode, eu digo, a pessoa pode não perceber nesse momento,
mas algo que é repetidamente trazido, ele vai convidando você a pensar sobre aquilo. Então, algumas coisas demoram mais tempo, e eu até queria fazer um link. No caso dessa flexibilidade, dessa harmonização entre esses casais, essa nova constituição da família, com realmente uma igualdade de direitos e deveres, né? Quem ganha com tudo isso são as crianças. Você que trabalha com educação infantil, você tem esse olhar também, como também um comentário trouxe a educação, ela é fundamental. E quem é que não sabe que a gente muito mais aprende pelo exemplo do que por tanta informação, pela leitura, pela prática diária? Então, se os filhos estão presenciando, eu, por exemplo, e eu não sei você, mas eu, por exemplo, fui filha de um pai extremamente autoritário e uma mãe subjugada que tinha ideias machistas, que era para garantir a própria sobrevivência. Então, eu estou tendo que, por mim própria, né, quebrar algumas barreiras, pensar em algumas coisas. E essas crianças vêm melhor, muito melhor preparadas, quando elas têm esse exemplo em casa. É o pai que está lavando louça. E olha que absurdo, em pleno 2020, a gente dá um exemplo tão simples como esse. Nossa, mas eu sou homem, algo vai contra a minha masculinidade, eu lavar louça. Mas, gente, tá no vizinho, tá ali no colega. Essas ideias, elas estão muito bem costuradas. E tá tudo bem, a gente só precisa olhar, tornar consciente aquilo que não está mais apropriado à nossa época e trabalhar diariamente e ao longo do dia para nos tornarmos mais conscientes e fazer as mudanças que a evolução demanda. É um caminho, progresso, né? É um caminho de único. A evolução, ela é o nosso único destino. Então, a gente vai evoluir. Só que não é fácil. Ela é coletiva, mas ela é também individual. Muito, né, individual. Então, muito. Então, refletir... estou sendo machista, tanto homens como mulheres, né? Estou agindo de forma machista nessa sociedade? Estou agindo da forma que a sociedade me pede? Ou estou tentando lutar contra isso? Né? Como você disse, lavar a louça, né? O que a gente precisa para lavar a louça? É uma questão de gênero. Exato. Né? Exato. Duas mãos, né? Se a pessoa tem as duas mãos, ela pode lavar a louça. Né? Então, a gente buscar essa evolução, a gente buscar esse equilíbrio, né, na sociedade, não sobrecarregar sobrecarregar a mulher com tudo o que precisa dentro do lar e não sobrecarregar o homem também com toda a questão financeira, né? O homem que tem que trazer o provento para casa, e aí o homem fica desempregado ou se aposenta e aí ele se suicida. Né? A gente viu que a cada 10 suicídios, 7 são de homens, porque eles não conseguem buscar essa ajuda psicológica com essa pressão que eles sofrem, né? Como a gente estava comentando, homem não chora. Então, a mulher, até num curso que eu estava fazendo de gerontologia, né, a mulher ela adoece menos na velhice porque ela tem mais amizades, ela conversa mais, ela dialoga mais, ela consegue colocar mais para fora os sentimentos dela. O que adoeceria ela, né, ela consegue colocar isso para fora, o homem já não. Né? E aí, a partir do momento que, por exemplo, a companheira dele falece, ele já não consegue sobreviver ali. Sim. Né? Entra num luto, numa tristeza e não consegue. A Cecília está colocando que as críticas que ela mais recebeu quando decidiu parar de trabalhar foram de mulheres. E assim, bem recentemente, algumas semanas atrás, eu saí com a minha irmã de carro, por exemplo, e um comentário, lá, tinha que ser mulher. Sabe essas coisas que parece bobagem, né? mas não é. Exato. E aí eu olhei aquilo já com essa, não que eu tenha dito, o comentário foi dela, mas tá vendo?
tá muito bem costuradinho ali, mas é preciso olhar, precisa entender. É isso. Eu acho que é isso. Eu também acho que é isso. A tia Lúcia colocou aqui um comentário, né? Ela colocou um comentário muito bom, que se eu colocar na tela, vai cobrir. Então eu vou ler, tá? Cabe na tela, né? Minha mãe sempre trabalhou fora e eu vivi com esse exemplo. Para mim, era inconcebível ver uma mulher que não trabalhasse fora. Lê do engano. Hoje, respeito muito as decisões de cada uma e suas necessidades. Agora que estou aposentada, amo estar na minha casa e cuidar dela. Não posso voltar atrás e fazer diferente. Mas tive muito apoio e acredito que, no final das contas, valeu tudo. A gentileza do meu marido e a colaboração dos filhos. A tia Lúcia, não é, Lívia? Fechou com minha tia, fechou com chave de ouro, tia. Muito bom. Isso que eu falei, que era legal ler, porque ela escreveu muito bem. E eu gostaria de falar do comentário, né, dela, que ela coloca, que é muito interessante dela falar, né, da gentileza do marido e a colaboração dos filhos. E a Cecília, no comentário anterior, ela fala que o que é de estranho de ver, que quem mais criticou foram as mulheres, né? E eu acho muito interessante de ver isso, porque hoje eu já estou acostumada em ver homem machista. Eu já olho e falo, normal, né? Mas mulher, eu vou ser bem honesta, eu ainda fico muito chateada. Como que a gente vê o machismo de uma mulher? Quando ela quer denegrir a imagem da outra, quando ela fala assim, você não tem a capacidade de fazer tal coisa, você não sabe fazer tal trabalho, né? Às vezes são coisas tão veladas na nossa sociedade e que a gente olha e fala às vezes, né, que acha que é só inveja ou sei lá o quê. Mas é um machismo, né? É um machismo. Então, isso, assim, para mim, particularmente, ainda me choca bastante ver outra mulher denegrindo uma mulher, né? Quando a gente devia de ter isso que vocês falaram agora há pouco, né? Que é a sororidade. E sororidade vem de soror, que é irmã, né? Termos essa irmandade entre nós. E muito pelo contrário, o que a gente vê demais ainda hoje é uma mulher querendo derrubar a outra, né? Na outra. É triste. Ou às vezes você faz um comentário e toma uma invertida, ou às vezes alguma ação que você tomou não foi bem sucedida, e você ouve na sua casa mesmo, né? Às vezes, de mulheres próximas a você. Também você foi falar, não devia ficar quieta. Eu, inclusive, não devia de estar falando, né? Eu não devia de estar dando aqui minha opinião. Não, mas é legal. Mas eu dei, entendeu? Eu estou fazendo uma coisa que já foi mandado que eu não fizesse. Mas acabei fazendo, porque isso é o que a gente vê o tempo inteiro na nossa sociedade sendo feito, querendo calar a mulher, né? Que você não tem nada para poder falar que agregue, e por aí vai, né? E eu acho muito interessante os comentários que a Maria Regina faz, que a Maria Regina, ela é médica. Então, imagina, a Maria Regina já é uma jovem senhora, né? Então, eu fico imaginando como que foi para ela difícil se formar médica, se estabelecer, e os comentários dela que ela colocou são muito interessantes, né? Ela fala que o machismo é uma forma de dominar. Aí ela fala aqui, o machismo está presente até nas mulheres que trabalham, que são consideradas inferiores profissionalmente, né? E ela, então, como médica, eu imagino, nossa, como que para ela deve de ser terrível nesse meio. Tem profissões que a mulher é bem rebaixada, né, ainda na sociedade, e tem profissões que o homem, às vezes, sofre algum preconceito, né? Um homem que quer ser enfermeiro ou professor de educação infantil, nossa, mas sabe, assim, acho que dos dois lados, né? E Osório estava falando do passado dele, acho que o importante é essa mudança, né, Osório, que você teve, de não se achar mais superior, de você ter tido essa mudança. Olha, eu me envergonho do meu passado. Até mais ou menos os 30 anos de idade, eu afirmava que o homem era muito superior à mulher. Olha só, que depoimento corajoso, parabéns. Né? Parabéns para o Osório.
a Vera Lúcia, ela fala, o que existe mais é mulher criticando a outra. Infelizmente, não existe muito sororidade, né? Vamos mudar isso, né? E eu estava vendo acho que ela é socióloga, psicóloga, ela falando a respeito disso, que a mulher, ela faz isso porque é uma forma de autoproteção, dela se colocar junto, né, para falar assim para o homem, olha, homem, eu tô aqui junto com você, então eu mereço ser protegida com você, porque eu tô do seu lado. É medo, né? Medo. E é muito interessante, porque eu lembrei, né, vocês falando isso, o comentário dela, tem uma série na Netflix, chama Luna Nera, vocês assistiram? Não. São mulheres, elas são bruxas, né? E tem uma outra mulher que ela se une a um grupo de perseguição às bruxas. E justamente você vai vendo isso, né? Que ela quer a proteção daquele grupo, ela quer ser aceita pelos homens. E na conclusão, ela leva uma rasteira dos homens e que ela própria sai do grupo. Então fica muito claro isso, né? Da mulher se unir a um grupo para poder ser protegida. E a gente nem chegou a falar, né, Fê, dessa questão da Idade Média, que as mulheres eram mortas como bruxas só por serem mulheres. Só por serem mulheres. Exato. E a gente ainda tem algumas, como uma pólvora, uma coisa que explode e aquelas coisinhas de pólvoras ficam, né, às vezes milhas e milhas de distância, a gente tem essas coisinhas ainda pulverizadas em nós, né? O Glauco escreveu muito bem, só pelo simples fato de ser mulher. Eu passei recentemente uma situação no meu condomínio e ficou muito claro, eu precisei pedir ajuda para uma advogada fazer uma reclamação oficial, ou seja, me custou tempo, dinheiro, estresse e tudo. Mas por quê? Porque eu percebi no início de toda a confusão que eu estava, digamos, numa situação já inferior, porque estava um casal, digamos, um homem, mãe, e uma outra pessoa que era o síndico tratando. Então, assim, e vamos ter que tratar? Vamos ter que tratar. Vamos ter que falar, vamos ter que colocar, cada um da sua forma, às vezes mais agressivo, mais espontâneo, outras mais, enfim... lutar com as armas que nós temos. Lutar, eu não gosto dessa palavra, nem de armas, eu não gosto dessas palavras, mas a gente tem que pôr em prática da forma com que a gente sabe fazer. E a gente vai descobrindo outras formas de fazer. Essa é a nossa função, talvez. Tem que ir achando o jeito de ir derrubando isso, né? Isso, aí, Elisete, tema que provoca muitas reflexões importantes e merece vários encontros, né? Esse é só um encontro. Aqui eu tenho certeza que nenhuma das duas pretendia esgotar o assunto aqui. Foi falado somente, eu poderia dizer, 1% do que tem para poder ser falado, né? Foi uma provocação para que todas nós a gente possa refletir sobre o assunto, para que a gente possa, aquela história assim, põe na roda, né? Vamos jogar o tema, vamos pensar sobre o tema, porque enquanto a gente fica fingindo que determinada coisa não acontece, não existe, a sociedade não muda. Então, a gente precisa trazer a consciência que isso existe, para que a gente possa ir traçando estratégias para que isso vá deixando de acontecer, né? Então, eu agradeço a vocês, porque o tema foi tratado de forma bastante delicada, com propriedade, pelo menos na minha opinião. Então, eu agradeço a vocês muito por terem se dedicado, por terem vindo trazer esse tema. O pessoal está colocando que gostou. Então, os comentários estão muito bons, né? Foi ótimo, gratidão pela abordagem. É preciso falar sobre o assunto, né? A gente não pode ficar fingindo que não existe, porque existe, né? Bom, eu gostaria de ficar falando aqui mais tempo, mas a gente precisa encerrar, né? Então, foi muito bom. Foi, sem dúvida. Eu agradeço também essa oportunidade ainda de estar junto com a Fê, uma amiga, fazer esse diálogo que foi maravilhoso, a contribuição da Carol também.
e de todos que estiveram aqui com a gente, também contribuindo e refletindo, que a gente busque sobre esse tema, né? Cada um que esteve aqui ouvindo, se cada um falar um pouquinho sobre isso com as pessoas à sua volta, com os seus familiares, né? A gente vai poder abranger mais assunto com outras pessoas também, né? Com certeza. Sim. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Nós que agradecemos. Lívia, Vamos você faz a encerrar, prece para então? nós? Faço. Com certeza. Vamos, então, acalmando os nossos corações, trazendo para dentro e a certeza de que estamos conectados com o bem maior, com Deus, com o Mestre Jesus, de que estamos recebendo neste momento todas as energias positivas, de equilíbrio e de paz, de espíritos amigos, trabalhadores da seara do Mestre, que estão sempre conosco. Vamos sentindo nossos fluidos se equilibrando. Vamos pedindo que esses fluidos de amor também fluidifiquem nossa água, tragam energias boas para dentro do nosso lar e um sentimento de gratidão, que possamos agradecer por tudo que temos, tanto o que temos de bom, a nossa família, nossos amigos, nosso lar, nosso trabalho, mas ter gratidão também pelas dificuldades e pelas lutas que traçamos nas diversas vidas e nesta inclusive, que é o que nos faz crescer, é o que nos faz evoluir nessa jornada. Muito obrigada, Deus, que assim seja. Que assim seja. Bom, então para a gente poder finalizar, eu deixo para vocês o convite das palestras, que são as lives, né, que vão acontecer na semana que vem, na terça. O Glauco vai falar sobre a paciência. Na quarta-feira, a Luzia vai falar sobre a comemoração dos mortos, que o dia 2 está chegando, dia 2 de novembro. No domingo, o Eduardo Borges vai abordar o tema Por que sofremos? Então fica o convite para que vocês possam nos acompanhar na próxima semana para mais reflexões. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Desejo a todos vocês um ótimo dia. Que tenhamos uma boa semana, uma semana de reflexões e que possamos estar juntos novamente na terça-feira. Uma boa semana, um bom domingo. Até a próxima.